que a gente falava sobre nascer de novo. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram? Né? A gente foi por aí? Deixa eu só recapitular para ficar mais fácil. Deixa eu só voltar aqui e falar a última. Tá, e eu falei sobre Nicodemos, né? Falei sobre João capítulo 3, que fala sobre nascer de novo. Nascer de novo. Só recapitulando essa história, para quem não estava aqui, Nicodemos era um mestre da lei, conhecedor da Bíblia, diferente de mim, de você. Ele tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorados, e ele não tinha dúvida nenhuma no que estava escrito na Bíblia, mas ele precisou falar com Jesus, porque ele estava com uma dúvida. Ele sabia que mesmo servindo a Deus, acreditando no que ele acreditava, na religião que ele tinha, mesmo sendo um judeu de nascimento puro sangue, com pedigree de judeu, ele olha para Jesus e diz assim: tem algo errado comigo? Ele não diz que tem algo errado, né? Mas é como se ele dissesse isso, porque ele diz: mestre, o que é que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Né? Eu acredito que é uma pergunta de quem acha que tem alguma coisa errada consigo mesmo, né? Muitos jovens chegam para mim para conversar e às vezes perguntando para mim, fala: Kleber, o que é que eu preciso fazer para ficar livre da masturbação? O que é que eu preciso fazer para ficar livre da prostituição? E aí a gente senta, conversa e vai ajustando, e a gente vai ajudando a vencer. Então, geralmente, quando a gente faz uma pergunta sobre algo que a gente precisa, é porque a gente não está conseguindo aquilo. E aí Nicodemos vai e pergunta para Jesus: o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus olha para ele e diz: necessário se faz nascer novamente. E Nicodemos olha e diz assim: como é que pode um homem velho nascer de novo? Será que voltarei novamente para o ventre da minha mãe e voltarei a nascer? E aí Jesus olha para ele e fala: você entende? Você não consegue entender isso porque eu estou falando de coisas terrenas e você não entende. Imagine quando eu começar a falar das coisas espirituais. E aí Nicodemos vai ouvindo um discurso onde chega no versículo mais famoso do mundo, João 3,16, onde Jesus diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que lhe deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ficou bem fácil de entender, né? Tá tudo certinho. Então vamos continuando. Então, queridos, a decisão de morrer, né, que é a primeira decisão que a gente toma, a decisão de morrer implica em abandonar algumas coisas, tá? Por exemplo, pode ser que você tenha vivido uma história onde seus pais se divorciaram, e aí você decide morrer para o divórcio. Aí você diz assim: quando eu casar, vai ser para sempre. Não vou fazer igual meu pai, não vou fazer igual minha mãe, não vou fazer igual a fulano. Você decidiu morrer para aquela cultura errada. Só que quando você casa, com 3 anos, você vê que não é tão fácil manter um casamento sadio como você imaginava quando você tinha 10 anos de idade, né? Então aí você fica: meu Deus do céu, e agora? Agora o cacete está comendo aqui em casa. Eu não aguento mais ouvir nem a voz da mulher, ela não aguenta mais ouvir a voz do marido. E assim acontece muitas vezes. Porque não é somente necessário morrer para uma cultura, é necessário viver para a cultura do reino de Deus, certo? Por isso que Jesus disse que era necessário nascer de novo. Jeremias, ele fala: poderia o etíope, em algumas versões diz o negro, né, mudar a cor da sua pele, porque o povo etíope era um povo de pele escura, e não é preconceito nenhum falar sobre isso, tá? E aí, poderá o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo tirar as suas pintas do seu corpo? Todavia vocês não podem fazer o que é bom, estando acostumados a fazer o que é ruim. Então a gente entende que essa história de nascer de novo não é só nascer de novo. Porque se
a gente só nasce de novo e não muda a nossa postura, não muda a maneira que a gente está conduzindo a nossa vida através da palavra de Deus, a gente não nasceu de novo, a gente renasceu. E renascer é diferente de nascer de novo. Eu falei também sobre isso, né? Muitas vezes acha que renascer sabe quando acontece um acidente de trânsito aí e o cara quase morreu, e aí as pessoas olham e falam: esse cara renasceu. Eu vi ele renascendo aí de dentro do carro, renasceu das cinzas. Uma pessoa entra em coma e fica em coma um período muito longo de tempo, e todo mundo achou que aquela pessoa ia morrer. Aí a pessoa olha e diz: esse cara renasceu. Mas se ele continua com as mesmas atitudes, ele só renasceu. Mas se ele muda as atitudes, ele nasceu de novo. Tá? Nascer de novo é utilizado, essa palavra também, ela é utilizada semelhante lá em Coríntios, quando Paulo fala assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, quando ele fala criatura, essa palavra criatura, no grego, no original, é uma palavra que tem apocaliptos, acho que o nome é mais ou menos isso no original. Não sou bom de grego, tá? Sou curioso. E aí, essa palavra significa uma nova criatura, é ter nascido não da mesma forma que era antes, é uma coisa totalmente nova. E isso é muito importante. Eu acho que todos vocês já sabem disso, exceto as crianças que estão com os seus pais, que todos nós temos uma digital diferente uns dos outros. Todo mundo sabe disso, não é? O que nem todo mundo sabe é que muitas vezes, mesmo a gente tendo a digital diferente uns dos outros, a gente quer viver a vida de outra pessoa. Por que isso acontece? Porque nós perdemos a nossa identidade em Deus. Quando nós queremos viver a vida de outra pessoa, na minha opinião, né? Pelo que eu enxergo, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim: você não foi tão criativo, você precisou me fazer, e eu preciso imitar uma outra pessoa porque o Senhor não me fez único. Mas só que isso não é uma verdade. Deus me fez, Deus te fez único, tá? Você foi criado para um propósito específico. Tem uma música de um cantor que se chama Jason Upton. Ele fala, é uma canção em inglês, né? Mas ele fala: do you know you are a word for heavens? Ele está dizendo: você sabia que você é uma palavra que veio do céu? Então, ele está dizendo que cada um é uma palavra diferente. Não que a canção do cara seja a Bíblia, né? Mas ele está cantando algo que está na palavra de Deus, certo? Então, o que é que acontece? Se nascer de novo é adquirir uma nova cultura, significa que nascer de novo é não repetir as mesmas histórias. Amém? Não é fácil fazer isso? É? Ah, sim, eu pensei que era. Eu ia dizer: me ensina. Não é fácil, gente. Mas aí, como é que a gente não repete história? Quando eu falei com o meu pai físico a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, não me dói mais falar isso, né? Toda vez que eu pensava nisso, eu já me dava uma tremedeira na barriga, assim. Mas não me dói mais falar isso. Mas meu pai não me registrou, não me deu o nome dele. E aí, mesmo assim, a Bíblia é clara quando ela diz que o que nasceu da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Tendo eu nascido da carne, terei as mesmas tendências do meu pai físico, mesmo não tendo morado com ele. Está dando para entender? Então, pensa comigo: se nós, nascidos da carne, teremos as mesmas tendências? Pensa comigo, se não é burrice, sem ofender o animal, claro, não observar a vida dos nossos pais, para que não cometamos os mesmos erros. Olhe para você e veja se você tem se deparado com os mesmos problemas, os mesmos erros, tá? Você não é juiz do seu pai, não é juiz da sua mãe, mas o que eu estou falando é:
os erros, todo mundo erra, que todo mundo é humano, se são idênticos. Por exemplo, muita gente sofre porque a mãe teve o rapaz, teve o filho, era solteira. Aí você está fazendo uma tentativa, sendo solteiro com a outra menina, ou vice-versa, de relacionar-se sexualmente e fazer uma tentativa de ter um filho. O que é que você está fazendo? Reproduzindo aquilo que aconteceu com você. Está dando para entender? O seu pai vivia na prática da promiscuidade. Aí você na rua não pode ver uma catenga passar, uma barata de tanga, uma mulher com a saia mais curta ou com roupa de academia, que você está tarado. Ou tarada, que hoje é os dois tarados, né? Homem tarado, mulher tarada, é todo mundo tarado, homem com homem, mulher com mulher, vira jacaré e lobisomem. Mas você está repetindo a história do pai, da mãe, de quem for. Então, se você está vivendo, repetindo a história, eu digo para você, é necessário nascer de novo, tá? Não tem como. Jesus, ele fala assim para Nicodemos: é necessário, é obrigatório nascer novamente para poder entrar no reino dos céus. Ou seja, é uma bomba que eu estou jogando na sua mão. Se você está repetindo história e ainda não fez o caminho de volta, não consertou, significa que você não tem como entrar no reino dos céus, porque é necessário nascer de novo. Eu não estou falando crentez, pentecostalês aqui, não estou rodopiando, não estou dizendo para você em línguas estranhas, não. Estou falando na sua língua nativa para que você entenda. Se você está repetindo a história dos seus pais, você precisa nascer de novo. Mas eu já aceitei Jesus. Se aceitou a Jesus e fez as mesmas coisas, a Bíblia diz que você é como uma porca que lavada volta a revolver-se na lama, ou como um cachorro que volta a comer do seu próprio vômito. Está entendendo? É forte, não é? Dói em mim também, porque é uma luta. Não é só você que luta, não. A luta é com você, a luta é comigo também. Só que às vezes a gente usa de desculpas, tá? Para viver o que é errado, para fazer o que é errado. Gente, quando você nasce de novo, você precisa adquirir essa nova postura. É uma nova postura. Eu tive um problema na coluna e eu fiquei quase sem andar. Fiquei um tempão. Até para ir no banheiro, minha esposa me ajudava a ir para o banheiro. Então eu sei o que é. E aí, eu fiz 27 sessões de quiropraxia. A melhor coisa da quiropraxia é o som dos estalos nas suas costas. A quiroprata ou quiroprata vem. Oxe, é bom demais isso. Quando eu saía de lá, estava bonzinho. 2 dias depois eu estava pior. Eu falava, esse negócio funciona não. Paguei caro que só. 27 sessões. Na 27ª eu falei igual a Naamã, mergulhando no rio lá, mergulhou 7 vezes no Jordão. Quando ele levantou na 7ª, estava curado da lepra. Eu falei, na 27ª eu estou curado da coluna. Foi 27ª, depois de mais ou menos 1 semana ou 2 eu estava pior. Eu falei, não tem como, e orando, conversando com o Senhor. Aí Deus falou assim para mim: meu filho, deixa eu lhe ensinar. Quando a gente está com a conduta errada, a gente não precisa de massagem, a gente precisa de uma nova postura. Mantenha a postura, que as dores passam. Aí a gente fica sofrendo, fica sentindo isso, aquilo outro na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente quer só alguém que massageie, quer só uma massagenzinha. A gente transfere a responsabilidade, a gente quer que outra pessoa venha e coloque no lugar. O quiroprata fez isso. Vinha e botava no lugar minha coluna. Aí eu chegava em casa, sentava igual um cachorro no sofá, todo troncho. Aí pronto, com 3 dias depois, o quiroprata tinha que ajudar. Às vezes eu precisava de gente dirigindo para mim, para a quiropraxia. Alguns de vocês já foram comigo, para me ajudar a chegar lá. Era dor por cima de dor. E aí a gente tem que aprender a glorificar a Deus até na dor. Foi onde eu aprendi que para
mudar verdadeiramente, parar de sentir a dor, ficar se remoendo pelas besteiras que já passou na sua vida, você precisa mudar de postura. Você não precisa de massagem no seu ego. Você não precisa de pessoa dizendo que você é a melhor pessoa do mundo, que você é o muro que matou o Senna, a bala que matou Kennedy. Você não precisa ser nada disso. Precisa entender que você precisa mudar de postura. É importantíssimo. Às vezes você está numa casa em que as mulheres na casa são muito sensuais. E aí você vai tirar uma foto no Instagram, parece aquele monstro do MIB, todo empenado para trás assim. Poxa, como é que você muda de postura? Ainda bota o versículo bíblico embaixo? Tem nem vergonha, porque além de estar passando vergonha, está envergonhando o nome do Senhor. Não faz isso, pô. Mudar de postura é mudar em tudo, e principalmente fora da igreja, porque ser crente, ser salvo, ser santo, ser amor aqui dentro é fácil. Quem é que o louco ou a louca que tem coragem de relacionar-se sexualmente aqui na frente? Ninguém tem. Se tiver, é doido. Se tiver, rasga dinheiro. Um desse. Mas fora daqui, porque caráter não é aquilo que você faz quando todo mundo está olhando. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está lhe vendo. Isso é caráter. E ter uma nova postura é ser um homem, ser uma mulher de caráter na presença de Deus. O homem de caráter, quando ele quer pecar, ele não olha para a esquerda, ele nem olha para a direita, ele olha para cima. Ele diz: Senhor, a vontade é grande, mas o Senhor está aqui comigo. Me ajuda, que o negócio está difícil, mas me ajude. É essa a postura de um homem e de uma mulher de caráter. Em contrapartida, a sociedade, entenda isso, a sociedade como um todo. As feministas, se assistirem isso aí, vão estar desesperadas agora. Não vive sem pai. E aí, como é que o diabo fez? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar, eu tenho certeza que cerca de 60% a 70% vai levantar a mão. Se eu pedir para você levantar a mão, mas não levante, tá? Quantos de nós, eu me incluo nesse processo, não tiveram o pai dentro de casa, ou tiveram um pai que somente financiava a família? Ele pagava para ter uma família, mas ele não era o condutor da casa, o que dirigia a casa. E aí a gente entra num dilema, porque quando a gente não tem um pai dentro de casa, a gente procura um pai na rua. A gente vai procurar alguém próximo que seja mais velho que nós para nos conduzir. Não tem para onde correr. A gente sempre vai fazer isso. Sempre vai fazer dessa forma. Então, diferente do nascido da carne, todo mundo aqui nasceu da carne. Todo mundo nasceu a primeira vez, mas nem todo mundo nasceu de novo. O nascido da primeira vez, ele escolhe o pai que ele vai ter. Ele não escolhe o pai que ele vai ter. O nascido a segunda, ele escolhe, porque ele olha assim, ele diz: eu quero ter a postura desse homem de Deus aqui, eu quero ter a postura dessa mulher de Deus aqui. Não é que você vai ser a cópia da pessoa, não é isso, tem nada a ver. Você vai ter sua identidade, mas você vai copiar princípios, você vai copiar valores, você vai copiar a vida de Deus na vida daquela pessoa. Aí sim, aí é diferente. Você não vai fazer a mesma. Porque o Kleber gosta do tênis branco. Eu nem gosto, mas porque ele gosta do tênis branco, só tenho esse. Eu vou usar agora só tênis branco. Pronto. Ele agora está vindo de casaco para o DIP. Agora só vou vir de casaco. Não tem nada a ver com isso. Deus não criou homem nenhum para ser robô, nem uma cópia fiel de outro homem, tá? Deus criou uma identidade para cada um de nós. Amém, gente? Tá dando para engolir? Amém, olha que legal. Então vamos lá, vamos continuar.
Eu esqueci o meu celular aí com alguém carregando. Tem uma parte da palavra que eu anotei no celular. Perdoa aí, viu, gente? E também para olhar a hora para não levar um susto. E aí, como eu disse, sobre mudança de postura, mudança de costumes, tá? E o que é que pode gerar costumes na gente? Maus costumes, né? Às vezes, o costume com o pecado. Lá em Juízes, no capítulo 2, fala que teve uma época, na verdade o livro de Juízes é um vai e vem terrível. Mas assim, teve um momento em que o povo de Deus também não tinha líderes sobre eles, pessoas que os conduzissem, que eram os juízes. E toda vez que não tinha um juiz, o povo perdia o juízo. Ficava tudo doido e fazia tudo errado. E aí eles começavam a acostumar-se a fazer o que era errado. Chega a ser ilógico para a gente, normalmente, pensando, como ser normal pensante, falar. É como o cara estava aqui, diante de Jesus, orando, entregando a vida para o Senhor lá. De repente o cara olhava assim do nada e dizia assim: não tem juiz, eu vou para macumba logo. Pronto, aí vai-se embora. Eu vou para tal religião, eu vou para isso. Ele endoidava do nada. Isso quando a gente lê. Quando a gente percebe, quando a gente lê direitinho, a gente vai ver, percebe que é algo cultural. Eles vão piorando aos pouquinhos. É um costume que é inserido. Às vezes a pessoa tem costume de mentir. Pode ser que você tenha um costumezinho assim, de mentir. Mas não é mentir aquela mentira preta, né? Aquela mentira branca, né? Não tem mentira branca, né, que o povo diz? É tipo assim, aquela mentira só para não ferir outra pessoa. Ou é o costume de mentir assim para não se entregar em algumas situações. Sabe, maquiar, inventar uma história, às vezes não é mentir, é menos prejudicial, é omitir, falar só parte da situação. Então, são costumes errados que muitas vezes nós adquirimos, e para sair é uma briga. Para sair é terrível, é difícil demais. E aí, o que acontece? O povo de Deus lá se acostumava e do nada estava fazendo o que era errado de novo e de novo. Mas note que na palavra, lá no versículo 10 do capítulo 2 de Juízes, se eu não me engano, no versículo 10. Deixa eu ver. Acho que é o 10, só bota aí. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Por que essa nova geração não conhecia? Porque a antiga deixou passar. Porque os que morreram nem falavam mais do Senhor para eles. Estão entendendo? E aí qual foi o problema dessa geração começar a cair em pecado? A falta de conhecimento. Amém? Terra? Todo mundo aqui? A falta de conhecimento. Deu para entender até aí? A Bíblia diz que quando falta conhecimento, o povo se corrompe, tá? O povo se destrói. O culto é racional, tá? O culto não é irracional. Não é aquilo que eu sinto e tremo e falo. Não preciso ter voz de fantasma para estar num culto, tá? E aí, quando falta conhecimento, o povo se corrompe. Eu vi uma frase que diz assim: aquele que não conhece a história está fadado
a cometer os mesmos erros. Você já deve ter visto essa frase também. E aí o que é que acontece? Antigamente, se a gente vamos voltar a 80 anos atrás. Vocês sabem o que rolava 80 anos atrás? Vamos voltar menos, vamos voltar 60. 60 anos atrás, vocês já viram aqueles filmezinhos que rolam em preto e branco? Eu nem olhei. Já já vocês vão perguntar. Segura aí 5 minutinhos só para eu terminar de explicar isso aqui, né? Senão trava tudo. Já viu aqueles filmezinhos que rolava antes em preto e branco? Que tem as mulheres na praia. Vocês já viram os maiôs daquelas mulheres? Como era antigamente? Era bonito demais. Era cada roupa legal na praia. Se uma mulher de hoje, que anda com aqueles biquíni, vivesse há 60 anos atrás e chegasse numa praia vestida desse jeito, o que é que acontecia com ela? Ela era presa por atentado ao pudor. Agora, se o ímpio naquela época não permitia isso, como é que o cristão vai para uma praia, uma cristã vai para uma praia parecendo uma piriguete? Como é que uma irmã anda com um short que só consegue cobrir metade das nádegas, as outras metades fica balançando lá embaixo? Como é que isso é admissível? Estão entendendo que ponto nós chegamos? Porque a gente não conhece nem o que aconteceu há 60 anos atrás. Aí se eu for falar para vocês de mais tempo atrás, antes da Revolução Industrial, que ensinavam aos filhos eram os pais. Não eram os pais, era o pai. E para ser mais forte ainda, era quase raro ver os jovens da época reunidos entre eles durante muito tempo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, Provérbios, fala que no coração do jovem, do mancebo ou da criança habita a insensatez, a estultícia. Sabe o que está dizendo? Você é jovem, mas você é insensato. E nós vivemos numa geração de jovens que vão para casa, estão com seus pais dentro de casa e às vezes passam dias sem falar com eles. Não tem como aprender com os seus pais, porque não tem honra no seu coração. Estão entendendo? Quanto tempo faz que você não fala com seu pai ou com sua mãe direito? Não é falar benção pai, benção mãe, me dá isso, me dá aquilo, não. Será que não há nada que você possa aprender do seu pai ou da sua mãe? Porque mesmo os erros deles podem lhe ensinar, mas você não quer aprender, porque você quer folga. Jovem que só quer andar com jovem não cresce. Sabe por quê? Porque o ditado dizia que quem anda com morcego dorme de cabeça para baixo, né? Aí o jovem diz que quer casar, mas ele anda só com os solteiros zoando e falando besteira. Ele não vai casar, não adianta. A mulher amadurece primeiro que o homem, tá? Uma mulher não quer um menino. Se ela quiser um menino, ela tem um filho, é um marido. E você que é homem nessa geração, o que é que você tem feito? Tem sido um menino? Vou dizer de calça curta, porque está muito grande. Como é que você tem conduzido a sua vida?
Você que é mulher tem se comportado de maneira que você está dentro do coração de Deus. Você precisa estar dentro do coração de Deus. Se você quer casar com o homem de Deus, claro. Se você quer casar com o homem de Deus, você tem que estar no coração de Deus. Tão dentro que o homem tem que entrar no coração de Deus para poder ele tirar de lá, para que vocês casem. Estão entendendo? Agora eu estou abrindo o Interactive, não sei se vocês vão perguntar agora ou vão querer perguntar depois, que eu ainda estou na metade, né? Então ainda vai finalizar isso aí. Alguém tem alguma pergunta mediante a isso? Mas a gente vai abrir de novo. Alguém levantou a mão? Foi só coçar a cabeça para enganar a Valesca. A Valesca fez assim e voltou. Mas a gente abre já de novo, tá? Vamos dar continuidade. E a gente tá já terminando, tá? Então assim, sabe por que muitas vezes a gente não honra? Porque a gente acha que honra é dar presente, sabia? Às vezes a gente acha que honra é comprar alguém, e aí a gente não honra, porque a gente não tem o dinheiro para comprar o pai ou a mãe, né? Isso não é honra. Agora, se eu perguntasse para vocês, pedisse para alguém me definir honra, como é que você me definiria? Alguém pode me definir aí? Levantar a mão e dizer assim: honra é isso e isso. Alguém me ajude. Honra é obediência. É uma maneira de honrar, mas não seria a honra em si. Obedecer é uma maneira de honrar. E aí, o que vocês acham mais? Agora sou eu que estou perguntando. Ninguém me perguntou, eu pergunto. E aí? Reconhecimento são maneiras de honrar. Maneira de honrar. Oi? Maneira de honrar. Está vendo que nós vivemos numa geração que não sabe o que é honra? Honra é ter em alta estima algo ou alguém. Por exemplo, como é que você enxerga seu pai e sua mãe? Você tem ele em autoestima ou você quer ser a mãe da sua mãe e a mãe do seu pai? Porque depois que vira crente, parece que consegue um selo de pai do pai ou pai da mãe, mãe do pai, mãe da mãe. E eu nunca vi isso na Bíblia, que lhe dá essa autoridade, nem me dá essa autoridade. Comigo, né, eu ainda fico mais feio, porque o pastor Manassés tem um olho menorzinho, aí ele fica assim, né? Eu não, eu abro ele grandão, fica igual o de Gaga, assim. Estão me entendendo, gente? Queridos, colocar a outra pessoa em alta estima, isso se chama honra. Quando você chega e fala: ah, mas fulano é uma pessoa exemplar, é um menino exemplar, o que é que você está fazendo? Está honrando. Aí quando você honra, essas outras coisas acontecem. Aí você agradece, você obedece, porque você tem aquela pessoa em alta estima. Sabe por que muitos e muitas aqui desobedecem os pais? Porque não tem os pais em alta estima. Faz o que quer. É a geração que é descrita lá em 2 Timóteo, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. É a geração que é descrita em Romanos capítulo 1, que fala sem amor pela família, que despreza os pais. O seu pai pode ser o pior homem do mundo, sua mãe pode ser a pior mulher do mundo, mas é sua mãe. Se não fosse ele ou se não fosse ela, você não estaria aqui hoje. Honra, honra. Isso não quer dizer que você vai viver em desobediência à palavra de Deus, que é suprema em todas as coisas. Mas é exatamente a honra que vai te fazer ficar em obediência a essa palavra. A honra é a ação de qualificar algo, de qualificar alguém, de colocar em autoestima. Agora, sabe qual é o inimigo da honra? A inveja. É quando eu quero o lugar do outro.
É quando eu quero o lugar da outra. Essa é a geração mais invejosa que já existiu na face da terra. O maior produtor de inveja chama-se Instagram. Porque você vê alguém sem influência e diz: agora eu também sou influencer. Eu não tenho identidade, eu quero ser o fulano, eu quero ser a fulana. Porque você quer aparecer. Estão entendendo, gente? A inveja anula a honra na minha e na sua vida. Quando você quer o lugar de alguém, significa que você não aceita a sua identidade. É uma atitude de rebeldia. Você está dizendo assim para Deus: eu não aceito aquilo que você fez comigo, eu quero o que o Senhor fez com o outro. O Senhor errou quando o Senhor colocou isso para essa pessoa. Isso é inveja. Ela é o inimigo da honra. Agora a inveja, ela nunca anda sozinha. Ela vem com a capa protetora, sabe, igual Batman. E a fofoca, o falar mal de outras pessoas, é a capa da inveja. Porque nós escondemos nossa inveja quando nós queremos o lugar de outra pessoa, falando mal daquela pessoa. Vi alguém falando mal de alguém, pode ter certeza que ela está querendo o lugar daquela pessoa. Porque a inveja, ela faz isso. Ela faz exatamente, ela age dessa forma. Sabe, queridos, nascer de novo, ter essa nova postura, é preciso ter honra. Se falta honra, não tem como nascer de novo. Sabe por quê? A honra faz nascer profetas. Vocês não entenderam? Tinha um cara nascido uma vez. O nome dele era Eliseu. Ele estava malhando uma junta de bois. Chegou outro cara chamado Elias. Quando esse outro cara chegou, que jogou uma capa, esse Eliseu disse: vou te seguir. E começou a honrar. E ali nasceu um profeta. Por outro lado, a desonra assassina profetas. Tinha esse cara chamado Eliseu. Ele tinha um discípulo chamado Geazi. E esse discípulo olhou e disse: o meu Senhor errou em não ter pego as coisas de Naamã. Ele queria o lugar do profeta através da inveja, da cobiça. E o que foi que aconteceu? Leproso para o resto da vida, e ele e seus descendentes. Sabe por quê? Porque as decisões erradas que você toma não são só para você, são para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Então pense muito bem quando você tomar uma decisão errada. Mas as decisões corretas são para você, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus filhos, e os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos. As decisões corretas, o Senhor diz que Deus abençoa até 1000 gerações. Sabe o que isso significa, querido? Que na honra nascem profetas. E o maior desespero de Satanás, não é você segurar um emprego bom, para segurar um emprego que você queria. Muita gente fala isso, né? O diabo está segurando aquele emprego que eu queria tanto. Foi porque você não estudou. Senhor, eu quero salário de tanto. Foi não, meu filho, você não estudou, não tem como você ter esse salário não. Não adianta não. Eu vou ser influencer, vou vender coisa na internet, vou fazer dropshipping, vou ganhar muito dinheiro. Vai vendo. Vai não. Você não nasceu para isso não, querido. Você é uma palavra que veio da boca de Deus. Você não nasceu para ser igual o cara do dropship que está lá vendendo, não. Porque os olhos dele estão aqui na terra. Seus olhos têm que estar no céu.
Não estou dizendo que você vai ver mendigando pão, não, que também ninguém é doido, não. A Bíblia fala: trabalhe de noite para não ser pesado o seu irmão. Mas não coloque o coração naquilo que Deus não te colocou para fazer. Não coloque a sua vida naquilo que Deus não te colocou para fazer. Não empenhe a sua vida naquilo que Deus não te colocou para fazer. Porque Eclesiastes fala que vai acontecer o dia. Se você fizer errado, vai acontecer o momento que você vai dizer: Senhor, não tenho mais alegria nos meus dias. Por quê? Porque empenhou a vida no que era errado, no que era terreno, no que era natural. Deus não te chamou para isso. Se você nasceu de novo, se você entende que nasceu de novo, ou se você nessa noite diz: a partir de agora eu serei um nascido de novo, você não vai colocar os olhos na terra. Sabe, queridos, a nossa maneira de honrar pode nos enganar. Jesus, ele fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Como é que a gente faz isso com Deus? Sabe como é? Quando a gente chega no culto: Deus, você quer? Chora. Não, isso tem que acontecer mesmo. Quem gosta de chorar está aqui. Às vezes eu estou em casa chorando, aí saio mandando para os discípulos, olha isso aqui, chorando na presença de Deus. Mas é quando a gente faz isso na frente dos outros. Mas quando está só você e Deus, é aquela oração mantra. Você vai orar e fala: Senhor. Aí fica em silêncio 5 minutos. Pai. Aí começa a pensar: meu Deus, eu tenho prova da faculdade. Senhor, onde eu não estudei. Deus, que matéria vai cair? Pai, tem misericórdia de mim. Vocês estão rindo porque é verdade. Deus, eu estou atrasado para o trabalho, Pai. E agora, Senhor, me perdoa. Não é assim, né? Aí chega em casa e diz: Senhor, eu estou tão cansado. Aí pega a Bíblia e diz: eu vou ler. Ou o Kindle. Aí o Kindle cai no meio da cara. Deus, fiz o meu máximo. Só aguentei até aqui. Né? Não é assim? O que acontece com a gente, às vezes? Aí eu vou te perguntar um negócio assim: quem vai assistir o Sound of Freedom? O filme lá, vai rolar um filme quarta-feira, a gente vai estar lá assistindo. Vai ser fechado praticamente para a comunidade. Se você não está no grupo do Deep, fala comigo para a gente colocar você no grupo do Deep, viu? Que lá tá rolando essas histórias aí. A gente vai lá pro cinema assistir o Sound of Freedom. E assim, o cinema vai estar fechado só pra gente. É uma sala só pra gente. Então, se intere aí para você entrar. Então, muita gente já botou o nome na lista. Tinha 61 pessoas quando eu vi a última vez. Botou o nome na lista. E aí a pessoa já se programou. Ela já disse: não, quarta-feira não vou fazer nada. Sabe por que muitas vezes quando a gente vai orar, a presença de Deus não vem? Parece que a gente está orando, falando com uma parede, porque a gente não se programou com aquilo. A gente não honrou aquele momento. A gente não disse, olhou assim e diz: amanhã eu tenho que sair de casa de 8 horas. Então eu vou botar meu celular para despertar de 6. Porque eu vou gastar um tempo orando, lendo a Bíblia. Vou tomar um banho antes de tudo isso, senão eu vou dormir de novo no sofá. Ó, eu vi alguém já rindo que já faz isso, tá vendo? Vou cair de novo no sofá, vou sair da cama, vou pro sofá e durmo de novo. Só aconteceu comigo, já aconteceu com vocês aí também. Alguém já aconteceu isso também? De dormir, de acordar para orar e depois acordar já atrasado para o trabalho, nem orou nem fez nada? Toma um banho antes que resolve.
E aí, nós não honramos ao Senhor com o nosso coração, ou seja, com o nosso empenho. Honramos com os nossos lábios. Amanhã eu vou acordar cedo para orar. Honrou com os lábios? Honrou. Chegou no outro dia, nem acordou cedo, saiu atrasado, chegou atrasado no trabalho, mas não honrou com o coração. Estão entendendo? Às vezes a nossa maneira de honrar engana, porque às vezes a gente olha assim e faz assim: Senhor, Tu sabes, eu fiz tudo, Senhor, o diabo veio e lançou o espírito do sono na minha cabeça, agora a culpa é do diabo. O diabo olha: você que ficou até tarde assistindo série no Netflix, maratonando, a culpa é minha. O diabo diz: eu não levo culpa nisso não, tenho nada a ver com isso. Sabe, querido, porque a honra, ela não está conectada com aquilo que outra pessoa pode fazer. O nome disso é bajulação. Sabe quando você conhece alguém muito proeminente, que você chega assim, e você diz: fulano é uma pessoa que faz isso e isso, na frente do cara, né? Por trás, se pudesse, matava. Mas a honra é pelo que a pessoa é. Quando a gente honra com palavras a Deus, é porque a gente quer que Deus faça algo por nós. Quando a gente honra com o coração a Deus, é porque nós queremos ser parecido com Ele. Entendeu? Honramos a Deus com palavras quando queremos um favor de Deus. Quando honramos com o coração, queremos a santidade de Deus, queremos a glória de Deus, a presença de Deus em nós. Sabe, queridos, o novo nascimento não requer somente uma nova paternidade. É aí onde muita gente se engana. O novo nascimento requer um coração de filho. Antigamente, os filhos tinham honra em falar o nome dos seus pais. E eu trabalho com música, sou professor de música, e eu tenho muitos alunos muito abastados financeiramente. E sabe a coisa mais importante que esses meninos mais amam? O nome que eles carregam do pai e da mãe. Às vezes é um nome feio com 2 F. Eu não vou dizer alguns nomes, porque pode ser que alguém conheça alguém, né? Não vou entregar, né? Mas é um nome feio, mas chega para mim e diz: tio, bote meu nome, fulano de tal, tal, tal. E esse aqui, não, o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Honramos a Deus quando carregamos o nome dele por onde nós andamos. Quando você chegar no lugar e alguém olhar para você e dizer: ele é filho de Deus, esse cara é filho de Deus, você está honrando a Deus. Agora, quando alguém chega para você e diz assim: e é crente, é? Ou assim, depois de 6 meses trabalhando com você, diz assim: oxi, alguém chegou no seu trabalho e fez: passeou, irmão. Aí olhou assim e fez: oxi, tu é crente, é? Olha, que sujeira, mano. Se a mulher que conheceu a pessoa há pouco tempo faz: tu é crente assim, acho que na hora os anjos botam as asas assim na frente. Misericórdia. E agora para restaurar esse testemunho? Que não é um testemunho, é um testemunho. É uma tristeza. Sabem, os filhos são os próximos profetas que honrarão os princípios dos seus pais. Os filhos são os próximos profetas que honrarão os princípios dos seus pais. Eu não vou abrir na Bíblia isso aí agora, mas quando você vai olhar a genealogia de Adão todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar de Adão, que teve 2 filhos, um matou o outro,
o que matou se chama Caim, o que morreu chamava-se Abel. Mas quando a gente olha na genealogia, nem aparece o que morreu. A gente pode dizer, não, o que morreu sumiu porque morreu, não deu filho, não teve filho, né? Mas o que matou também não aparece não, e ele continuou vivo. Deixamos de ser filho quando nós não honramos princípios dos nossos pais, sejam físicos, sejam espirituais, ou seja, principalmente o nosso Senhor. Agora interessante, não sei se vocês estão acompanhando a história aí que está rolando no Brasil, da votação sobre a legalização do aborto a partir do 3º mês, né? Vocês estão acompanhando isso aí? Vocês viram? Já? Está rolando na internet. É uma situação muito triste, mas também é um motivo de não alegria pela situação, tá, gente? Mas de muita alegria entre os filhos de Deus. Aí você diz, oxe, como é que é isso? Toda vez na história que o diabo tentou matar os filhos no ventre, ele sabia que viria uma geração de profetas se levantando. Lá no Egito, o diabo tentou matar todos os meninos. Levantou-se um libertador chamado Moisés. Na época de Jesus, tentaram matar todos os meninos. E Jesus se levantou naquela época. Só que essa época é uma época marcada totalmente diferente. É a época que a Bíblia diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que significa? Que quem vai profetizar são os filhos, gente. O diabo está desesperado, ele sabe que está nos últimos dias. Mas vai nascer, está nascendo uma geração de profetas e profetisas de Deus para essa geração. E o diabo está preocupado com isso, ele está tremendo, ele diz, não, está chegando os últimos dias, não pode nascer mais criança, a gente vai ter que matar a criança. E eu sou fã daquela galera lá de Israel, porque o diabo na forma de faraó vinha e dizia assim, vamos multiplicar o trabalho do povo, que tem muita gente, e o povo trabalhando e fazendo mais filho. Era sofrendo e fazendo filho. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não estavam fazendo despesa. O diabo botou na mente de muita gente que filho é despesa. Filho não é despesa, filho é bênção. Quando nascido debaixo de propósito, nascido debaixo de aliança, filho é bênção, gente. E aquele povo sabia disso. E sabe o que foi que eles fizeram? Vamos fazer menino até umas horas. Faraó pouco pelas costas. E olharam e disseram, poxa, tem mais israelita do que a gente, vamos mandar matar agora. Disseram para as parteiras, vai lá, quando o menino nascer, já mata logo o menino. As parteiras olharam assim e disseram assim, ó, rapaz, não dá não para fazer isso não. As hebreias têm muita vida, o menino já nasce, ela já pega, já bota no peito. Não é igual a gente não, que é fraco. Sabe por quê? Quando você honra os princípios de Deus, o Senhor se responsabiliza pela sua saúde. Ele se responsabiliza pela sua vida. Agora, quando você desonra, é com você e Ele. Quando você vive com os olhos para essa terra, é com você e Ele. Essa é a geração dos profetas. E é muito melhor do que isso. Porque ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos pais terão visões. Sabe o que ele está falando? É uma geração que eu vou agir a partir da família, eu não vou agir a partir do templo, eu não vou agir a partir somente de uma igreja, eu vou agir a partir de uma família. E ele diz que vai converter o coração dos filhos aos pais. Sabe o que é isso? Reajuste familiar. Quantos
estão brigados com o pai? Quantos estão brigados com mãe? Não fala com o pai, não fala com mãe, não fala com algum parente? Deus vai te pegar de jeito para restaurar o teu relacionamento. Vocês estão me entendendo? Sabe, quando Deus fala dessa forma, eu não tenho como me lembrar de Emaús, porque não sei em você, mas a única coisa que vem no meu coração é não está ardendo o meu coração enquanto Deus está falando. Eu não sei se está com você dessa forma, mas comigo meu coração está queimando, porque é o Senhor que está falando. Os pais são a fábrica dos profetas. Mas os filhos só podem ser profetas se eles tiverem um pai. Você diz, isso é lógico? Não, não é lógico. Às vezes você teve um progenitor, alguém que lhe fabricou, mas você vive como se não tivesse pai, como se não tivesse mãe. É impossível ser profeta sem ter um pai. É impossível ser um profeta de Deus se não tiver uma mãe. Para finalizar, Salmo 127, versículo 4. Esse para finalizar não quer dizer que é o último, viu gente? Para depois dizer, ele está mentindo. É o penúltimo, perdão. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E às vezes nós ouvimos isso e dizemos, eu sou como uma flecha nas mãos de Deus. Mano. 1 João capítulo 2, versículo 12. 1 João 2, 12. Agora a gente vai finalizar. Vou liberar para pergunta, tá? Se alguém tem alguma pergunta até aí? Dou-lhe uma. Opa, tem uma? Opa, vai. Eu quero finalizar com isso aí. O senhor falou sobre a imitação, né? E qual a melhor forma de identificar se é uma boa imitação ou é apenas falta de identidade? Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou como é que eu vou identificar se eu estou imitando ou se é falta de identidade. Isso. Tá. Vamos lá. Quando eu tenho um pai sobre a minha vida, pronto. Vai ser mais fácil explicar com um exemplo, né? O pastor Manassés é meu pai. Nossos olhos são idênticos. Por dentro. Por dentro. Mas assim, a gente quando prega, a gente prega na mesma vibe espiritual, tá? Na mesma pegada profética. Amém? Não é? Não é parecido? Mas ele prega totalmente diferente. Não é? Eu gosto de pregar explicando muito. Eu tenho esse negócio do professor, né? De ser professor, porque eu sou professor, então termino pegando muito disso. O pastor Manassés prega também muito na área do exemplo, usando alguns exemplos, exemplificando. Então, de certa forma, nós somos diferentes e somos parecidos, tá? O filho, ele é parecido com o pai, mas ele não é o pai. Deu para entender até aí, né? Então, quando eu não sei o que eu vou ser, o que eu vou viver em Deus, e eu quero exatamente aquilo que o outro está vivendo, isso é falta de identidade. Certo? Como é que eu sei disso? É a menina solteira, vamos pegar uma menina solteira como exemplo. É a menina solteira que olha para um casal que é inspiração para ela, e ela olha para a mulher e diz assim: meu marido tem que ser igual ao marido dela.
tem que orar igual ele ora, tem que falar igual ele fala, tem que pensar como ele pensa. Isso é falta de identidade. Até porque você não é ela. Deu para entender? Foi respondido ou não? Foi? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém? Das duas, uma. Vocês estão ansiosos para ir embora ou estão ansiosos para terminar, né? Vou acreditar na segunda. E aí a gente leu que os filhos são como flechas na mão do valente guerreiro. Se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão, viu? Que eu paro na hora para responder. E a gente vai ler em 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Próximo. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Agora ele vai repetir. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pai com P maiúsculo. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não, era só até o 14, já foi. E aí a gente vê 3 tipos de pessoa: filhinhos, jovens, pais. Certo? Se ele está falando para filhinhos, e se a gente fosse separar isso por idade, pensando como se fosse idade, a gente ia dizer que os filhinhos são as crianças até 10 anos. Porque eu dou aula a uma menina que ela tem 7 anos, ela diz que é uma adolescente. Eu falei para ela, vamos tocar O Sapo Não Lava o Pé. Ela olhou e disse, isso é música de criancinha. E você quer tocar o quê? Música de adulto? Porque eu sou um adolescente. Eu com 7 anos. Eu só não podia, eu ia perguntar a ela, tu já menstruou? Tem cabelo no sovaco? Mas eu falei, não, deixa pra lá, filha dos outros, não tem problema. E aí, mas não é relacionado à idade, o que a Bíblia está falando aí. A Bíblia está falando sobre 3 etapas da vida cristã. O tempo em que nós somos filhinhos. É o tempo que ele fala, conhecem o Pai, mas ele fala no 12, fala assim, porque os seus pecados já foram perdoados. É o momento que a gente chega na presença de Deus, como diz o pastor Manassés, está só no love com o Senhor, dizendo, Pai, perdoa o meu pecado, eu fiz isso. E aí de repente, com 2 minutos depois, você faz de novo. Aí diz, Senhor, fiz de novo, tem perdão para mim de novo? Aí Deus, tem, meu filho, venha. E aí você vai, anda, ainda está acostumado, cheio de pulga, carrapato, cheio de coisa errada, ainda que ainda fazia errado, cheio de carrapicho. E ó, ele fala, Senhor, eu errei de novo, me perdoe. Deus perdoa, Deus vai perdoar você um monte de vezes. Pedro perguntou quantas precisava, ele falou 70 vezes 7, por dia dá 490. Acho que ninguém chegou a errar 490 vezes no dia, né? E aí, essa é a primeira etapa da vida cristã, da vida com o Senhor. É o tempo que nós somos filhinhos. Pai, pequei. Pai, pequei. E aí, nós começamos a crescer. A palavra fala sobre um leite espiritual, inclusive. Que como os filhinhos desejem o leite racional, que é o leite da palavra de Deus. Mas aí a gente começa a crescer e quando vai ficando mais velho, a gente entra para uma outra etapa que é a juventude, que é a parte que você sabe de tudo. É aquele momento em que botam um pendrive na sua mente e você, a partir daquele momento, você sabe de tudo. Seu pai e sua mãe não sabem mais nada da vida. Você sabe tudo e eles não sabem nem do que falam, né? Se não passou por essa etapa, alguém aqui não passou por essa etapa? Porque se levantasse a mão e dizer, porque você está vivendo ela agora. Podia ser que alguém levantasse. E aí, é o momento da juventude, que a gente é forte, tudo eu posso fazer. Vou um carro na rua, eu posso levantar esse carro. A gente começa a pensar que pode fazer tudo. Essa é a juventude.
E depois é quando a gente começa a gerar pessoas segundo a nossa imagem, é quando nos tornamos pais. É quando a gente começa a cuidar de pessoas, a ganhar pessoas para Jesus. Não só ganhar, mas cuidar bem delas, e essas pessoas começam a dar frutos também. Então, é a terceira etapa. Mas observe que o apóstolo João, ele distingue as três etapas. Por quê? Porque enquanto nós somos filhinhos, não dá para a gente fazer muita coisa. É papai pequeia, um abraço, um leitinho, tá de boa. Aí você faz cocô, aí o pai vai e te limpa. Aí às vezes você tem que andar de fralda, tem que andar alguém perto de você, porque a qualquer momento você faz. Eu fui dar uma aula a uma criança de 3 anos, aula de música. E aí eu comecei a dar aula ao menino, tio, eu quero fazer aula não hoje. Aí eu falei, mas venha fulano. Quero não. Começou a mijar o menino. Aí eu, sai meu sapato novo. Sai de perto desse menino. Aí tira o menino de perto de mim. É o momento que a gente faz caca o tempo todo. E aí, quando chega na juventude, aí é que nós somos como flechas. Agora diz para a pessoa que está perto de você: não adianta uma flecha bonita, uma flecha forte, se não tiver ninguém para lançar ela. Pessoa, você é uma flecha bonita, a menina com cabelão, uma flecha cabeluda, o menino faltando cabelo, uma flecha calva, uma flecha mais robusta, uma flecha maguinha. Cada um tem um propósito, mas uma flecha de uma madeira mais envelhecida, né? Mas, queridos, brincadeiras à parte, o que é que acontece? Não adianta a gente ser como uma flecha na mão de um valente guerreiro, se a gente não tiver o valente guerreiro para nos lançar. Sabe o que é que isso quer dizer? Não adianta a gente achar que é como flecha na mão do valente guerreiro, se a gente não tem uma paternidade espiritual, alguém sobre a nossa vida que vai nos lançar e dizer assim: você vai fazer isso, isso e isso da sua vida. Quantas vezes cheguei para o pastor Manassés: pai, estou com essa situação aqui, essa aqui para resolver. Ele falou: meu filho, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aconteceu igualzinho, parecia mágica. Aí o que é que eu aprendi com isso? Um dia eu vou ser homem de Deus assim. Aí às vezes chega um discípulo: pai, isso aqui, isso aqui. Eu falo: ó, nem todo mundo me chama de pai não, gente, que isso não é um costume nosso não, tá? É só aqueles que foram igual a mim, que não teve pai mesmo. Aí tem aquela carência, né, de chamar alguém de pai, aí precisa, né? Mas assim, aí chega e fala, alguns falam: Kleber, fazer isso aqui, isso aqui. Eu vou: rapaz, vai por aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a pessoa vai e fala: meu irmão, aconteceu do mesmo jeito que você disse. Eu: foi mesmo? Porque o Senhor é quem está direcionando. Só que essa geração é marcada por jovens que não se deixam ser conduzidos, jovens que se assentam entre jovens somente para falar bobagem, asneira, besteira, idiotice, para planejar besteira, para contar vantagem daquilo que nunca fez, nunca conseguiu fazer, para inventar história, para se sair bem na fita, gente. Porque não tem pais conduzindo nem ensinando aquilo que se tem que fazer. Vamos ficar de pé para a gente pensar que está acabando? Alguém tem alguma pergunta ainda, aproveitando que está em pé? Se alguém quiser levantar a mão aí. Pelo jeito, não. Sabe, queridos, eu senti, não só no coração, tá? Porque o coração da gente é muito, muito enganoso. Mas eu senti muito forte no meu espírito a presença de Deus. Muito forte. Eu não sei se foi assim com vocês, tá? Não sei. E também
eu vi no mundo espiritual como que chaves rodando, situações travadas na vida de muitos. E vocês, como se a cada coisa que Deus estava falando, chaves rodassem. Eita, é por isso. Eu vi isso acontecer no mundo espiritual. Só que, além do que eu falei sobre pode subir, pessoal, louvor aí, vocês estão olhando muito para mim. Sei que não é para me pedir nada mesmo. Existem situações que, além do pecado, que nos travam na vida, tá? E com isso, eu quero dizer que uma das principais, é o abuso sexual, tá? O abuso sexual, ele trava a gente na nossa vida. E quando eu falo de abuso sexual, não estou falando somente de estupro, tá? Estou falando de muitas vezes uma iniciação sexual precoce. O casamento, ele é uma bênção, mas a intimidade, ela foi feita para o último estágio de um relacionamento de pessoas. Sabe quando você está conversando com alguém aqui e chega alguém que não tem nada a ver com nada e acha e se intromete no meio da conversa, e você olha assim e fala: chegou agora, já quer sentar na janela, sabe, nem se fica. Aquelas pessoas são bem intrometidas, carentes de ter intimidade. Mas isso acontece porque a intimidade na vida delas foi deturpada anteriormente. Sabe, queridos, às vezes situações que passaram na sua vida fizeram com que você entrou numa intimidade antes da hora correta. E assim, às vezes acontecem alguns problemas com quem viveu abusos sexuais ou intimidades fora da hora. Alguns problemas como vícios sexuais, vício na pornografia, vício na masturbação, vícios às vezes até estranhos, a homossexualidade, a manias sexuais. É muito forte dizer isso, mas gera também, o abuso sexual gera uma timidez muito excessiva, baixa autoestima, apatia, receio de ter intimidade com outras pessoas, de ter proximidade com outras pessoas, porque a intimidade para você pode ter sido uma agressão anteriormente, e aí você diz: eu não quero ter intimidade com mais ninguém. Às vezes você se torna uma pessoa agressiva, cheia de pânico, ou uma pessoa fria, frígida, cheia de insensibilidade, uma pessoa que se vê incapaz em todos os momentos, com falta de capacidade até de assimilação e de entender as coisas que estão acontecendo ao redor, um medo extremo de errar. E às vezes, como eu disse, o abuso não precisa ser algo forçado fisicamente, mas até emocionalmente também, certo? No Éden, agora eu fechei, viu, gente? No Éden, Adão tinha intimidade com Deus, e de repente eles dois entraram numa intimidade errada, e aí eles entraram numa intimidade com a serpente. Enquanto ele tinha intimidade com Deus, Adão nunca faltou um encontro com Deus. Na primeira vez que ele teve intimidade com o pecado, ele faltou o encontro já na primeira vez. Ele tinha um encontro marcado todos os dias, e mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, e o Senhor foi ao encontro, permaneceu firme no encontro. Mas Adão não. Adão faltou aquele encontro, ele se escondeu, porque os filhos de Deus, quando a gente nasce de Deus, quando a gente nasce de novo, a gente diz: agora eu quero andar na luz,
Agora eu quero andar com tudo limpinho na minha vida, tudo certinho. Mas quando a gente está vivendo um relacionamento com o pecado, a gente tende a se esconder. E Adão tentou se esconder. Pode ser que tenha acontecido coisas na sua vida que você fuja desse assunto já há muitos anos. Pode ser que tenha acontecido coisas na sua vida que você fuja desse assunto e diga: eu não falo mais sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Mas existe algo que acontece conosco, que é o peso da culpa. A culpa, ela nos acompanha. Enquanto a gente não resolve, ela vai me acompanhar, ela vai te acompanhar por resto da vida, querido. E o diabo, ele tem duas funções. Ele tem várias, né? Mas duas assim mais... Primeiro, ele é o nosso acusador. Então, se tem uma culpa guardada, ele se torna teu acusador. Ele vai estar sempre lembrando daquilo ali. Do nada, você não está nem pensando em nada, de repente vem na sua cabeça, tum! Lembra que você fez isso? Lembra que você fez isso? Mas também ele tem uma outra característica, que é tão pior quanto essa, que ele se chama caluniador. Sabe o que é que um caluniador faz? Ele inventa mentiras. Ele usa metade da verdade para transformar numa mentira. E muitas vezes o diabo chega e diz assim: ó, isso está acontecendo na sua vida por isso, isso e isso, porque você não foi perdoado, porque você não foi curado de verdade, porque Deus não transformou sua vida, porque Deus não fez isso, e você merece isso, você vai carregar para o resto da vida isso, você vai ter a vida da sua mãe, você vai ter a vida do seu pai, sua vida acabou. E ele começa a caluniar, e a única maneira de vencer isso é estando diante da presença de Deus. A palavra de Deus fala em Zacarias sobre um sacerdote chamado Josué, que se apresentou de Deus com vestes sujas, e Deus falando que ele era como um tição tirado do fogo. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor nos sentindo sujos, maltrapilhos. E isso acontece porque ou há uma culpa, ou houve uma culpa que a gente ainda não aceitou, ou ainda não fez o caminho de volta naquela situação. Estão me entendendo? Todo mundo entendeu aí? Fácil entender, né, gente? Então existem coisas que a gente precisa fazer caminho de volta. O Senhor tem uma identidade para cada um de nós. Sabe, eu queria que você soubesse os sonhos de Deus e os planos que Deus tem para a sua vida. Você não se contentaria com migalhas. Você não se contentaria com o que é errado. Você não precisaria que pessoas olhassem para você e lhe aprovassem. Você não precisaria que alguém chegasse para você e dissesse: como você está bonito hoje, como você está bonita hoje. Porque o Abba, o Senhor, Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele deu o seu único filho. E quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Eu não daria a minha filha por amor a ninguém. Ninguém. Imagine por aqueles que erraram. Eu não estou fazendo aqui, queridos, um apelo emocional. Não estou fazendo isso. O que eu estou fazendo para você é o seguinte, ó. Você é filho de Deus. Você tem uma identidade em Jesus. Eu não sei se nessa noite há alguém, né, que quer receber oração, quer receber imposição de mãos. Eu quero deixar livre, a gente vai cantar uma canção, tá? Mas eu quero deixar você livre, se quiser receber oração. Também já quero fazer já de antemão um outro convite. Pode ser que você esteja aqui e tem uma pessoa aqui que tem um problema muito grande com a fé, a credulidade, sabe? Mas o Senhor está
querendo guardar, está querendo curar o seu coração. Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus também, e quer entregar a vida para Jesus. A gente vai cantar uma canção que fala muito ao nosso coração, tá? E a partir daí, se você quiser receber oração, também fique à vontade. Se você disser, não, Kleber, tá tudo certo, tá tudo bem, fique à vontade onde você está, não se preocupe com isso. Eu vou para frente porque foi o Kleber que chamou. Você está olhando para alguém que é grande coisa, grande coisa. Eu acho que mais pecador do que vocês tudinho junto sou eu. Soma pecado de vocês, tudinho vai dar metade do meu. Então assim, grande coisa. Mas se realmente você disser, Senhor, eu preciso consertar contigo, recomeçar. Sabe, a palavra de Deus sempre tem um recomeço para cada um de nós. Aí sim, fique à vontade, tá?